Qual é a minha experiência com o livro A Árvore das Reflexões? Me desinstalou. A partir daí fiz uma revisão de vida e comecei pelo capítulo 22 com: será que eu sou mesmo quem eu aparento ser ou eu sou um simulacro? E aí, como eu me identifico com Cristo, como diz lá no capítulo 7, que o ser humano sempre se identifica com algo ou com alguém, e quero viver os valores evangélicos, e percebo inconsistências, discrepâncias às vezes, me pergunto como vou chegar lá. E o capítulo 18 coloca o autoconhecimento como um princípio básico para cristificar a minha humanidade. E aprendi muito ali no capítulo 1 com uma novidade, que na história de Adão e Eva, o autor fala não de uma nudez física, mas de uma nudez emocional. E coloca ali que nós seres humanos às vezes colocamos resistências para nos abrir emocionalmente, né? Até me identifiquei bem com isso, que às vezes coloca uma resistência, agora mais consciente, antes nem tanto, ou uma armadura, até pensando que é algo protetivo, mas hoje percebi nesse capítulo que na verdade não é, simplesmente me impede de sentir a vida como ela é. E isso com certeza dificulta o caminho de autotranscendência no amor teocêntrico, porque aquilo que às vezes aparenta ser protetivo também é uma capa impermeável que impede a experiência de um amor verdadeiro. E Cristo, o qual eu escolhi me identificar, é o amor verdadeiro. Esse livro fala de vida, fala de liberdade, fala de amizade. Ele fala uma coisa bem bonita que nós precisamos aprender com os girassóis. Porque o girassol que passa todo dia olhando para o sol, quando chega à noite, ele tem recarga suficiente para passar aquela noite bem, tranquila, voltado para o seu interior, para o seu jardim interior, como diria eu, né, o ser humano, cada um de nós tem o seu jardim interior. A gente fica bem nas noites escuras porque nós temos uma recarga. Então é um livro que nos transmite coisas profundas, nos leva à reflexão e, como eu, no caso, me levou a fazer uma autoavaliação e certamente já sei por onde eu vou recomeçar a partir da leitura deste livro. Meu nome é Augusto Pio Benedetti, sou professor aposentado aqui de Santa Maria. Eu fui convidado a fazer um pequeno depoimento sobre o lançamento deste livro, A Árvore das Reflexões, do padre Alisson e da irmã Silvia. Eu sempre proponho aos meus alunos, quando eles têm que olhar um material, um livro, uma obra, que eles procurem saber um pouco sobre o autor. Isso ajuda a eles entenderem melhor os conteúdos, facilita um pouco. E eu tive a graça de conhecer o padre Alisson como seminarista e também tive a graça de conhecer ele como padre, como confessor e como pároco, vigário-geral da comunidade, da paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui em Santa Maria. Então já teve esse conhecimento da vida do padre Alisson. E a Silvia, eu tive o contato neste dia do lançamento do livro. E vou começar a fazer o comentário sobre a grandiosidade e a importância que eu achei sobre esta capa, onde as luzes surgem da terra, da ação humana, da partilha, que desta maneira se aprofunda ao encontro com Deus. Aquilo que é no nosso plano terreno e humano, dentro das nossas ações de caridade, ações de amor, de entrega, de doação, faz com que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus invisível, por meio das ações visíveis na Terra. Também eu gostaria de dizer para vocês que eu, no meu entendimento, não terminei o livro, ele traz uma visão que mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas acomodações, faz com que a gente faça uma reflexão realmente de alguns pontos que às vezes fiquem escondidos no nosso dia a dia. Então eu gostaria de realmente dar os parabéns para a irmã Silvia, para o padre Alisson
por esta ação. E com certeza toda essa obra que vocês escreveram por meio de artigos vai ser muito bem-vinda e muito bem aceita para muitos que necessitam ouvir ou ler na hora da leitura uma palavra de conforto, de ajuda, de alerta ou de atitude. Oi pessoal, meu nome é Karine Baldiceira, eu sou professora de língua portuguesa. É uma alegria poder fazer parte desse projeto tão bonito. Quando eu recebi os textos para fazer a leitura e a correção, eu me surpreendi pela qualidade ortográfica. E aí eu fiquei pensando como então eu poderia contribuir mais, além dessa parte toda de correção. E aí meu desafio foi então organizar e tentar deixar mais claro as questões semânticas para que os leitores tivessem um entendimento melhor desse conteúdo tão rico, tão importante e tão necessário que está sendo abordado no livro. Em relação à minha experiência pessoal, eu fiz esse trabalho, essa leitura, num momento muito importante da minha vida. Então, a minha filha era pequena, eu estava de licença maternidade em casa, então foi uma forma também de eu me descobrir, né? De ver a vida, então, com esses olhos cheios de amor que a maternidade nos proporciona, esse entendimento, então, desse sentimento tão forte, tão poderoso. Então, no sentido pessoal, ele foi muito importante. Eu tenho ótimas recordações desse momento que a gente trabalhou juntas, eu e ela, que ela é uma menina, para ajudar na correção. Olá, meu nome é Matheus Aurélio, eu sou consagrado palutino na província Nossa Senhora Conquistadora, a mesma província do padre Alisson Valduga. Ele e a irmã Sílvia escreveram este livro, que trata de muitas questões afetivas, comportamentais, espirituais, e dentre todos os artigos, os textos, artigos, capítulos, né, que li, talvez eu acho que pela questão de ser o primeiro que impacta mais, me chamou muito a atenção esse primeiro texto do livro que ambos escreveram, que se chama Começou no Paraíso, né? É um texto curtinho, mas de muito significado, porque ele trata da nossa própria autocomunicação, né? Aquilo que a gente pode partilhar a nosso respeito e que, na metáfora utilizada do Gênesis, né? Pode salvar a nossa vida, né? Pode nos impedir de fazer cair em problemas grandes, como foi o caso dos dois primeiros aí, Adão e Eva, né? Para mim é muito significativo o livro, ler o livro em si, né? E, claro, os conteúdos, as emoções que o livro transmite, mas também é muito significativo pela pessoa do Padre Alisson, que me ajudou muito ao longo da minha vida, da minha formação, né? Esteve me acompanhando espiritualmente, né? Por um bom tempo, até hoje conversamos, e isso tem um valor muito grande para mim. O livro, na verdade, manifesta aquilo que, de alguma maneira, eu já percebia no Padre Alisson, desde o momento que a gente começou a se encontrar, que é a preocupação pelo bem-estar e pelo crescimento das pessoas que o autor tem, né? O autor e a autora. A irmã Silvia eu conheço menos, eu a vi apenas uma ou duas vezes, mas o livro manifesta bastante isso. Eu acho que é um caminho, é um percurso, ou se a gente quiser usar a metáfora que eles propõem aí na capa, é o escalar, né, dessa árvore que no início ela é até um pouco clara, como as nossas vivências, mas que ela vai ficando cada vez mais misteriosa, assim como também é o nosso interior. Olá, me chamo Larissa, sou irmã do Padre Alisson, advogada na cidade de Cascavel. Estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito desse livro, A Árvore das Reflexões, que tem por autores o Padre Alisson, a irmã Silvia, e qual eu tive o prazer de acompanhar desde o início. É um livro que tem uma capa bem intuitiva. Ele é de fácil leitura, porque ele compõe-se de diversos textos.
O tamanho da letra também é excelente, até para quem tem um pouco mais de dificuldade até com a leitura. E gostaria de falar aqui em especial a respeito de um dos textos que me chamou bastante atenção, que eu acho que diz muito do nosso dia a dia, que é o texto Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Acho que essa é uma das perguntas que nos fazemos sempre em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento com as pessoas, com os amigos. Por que é tão difícil? E aqui no livro ele traz a seguinte informação. Será que a outra pessoa, ela está preparada, ela tem ferramentas para receber de fato o que eu preciso falar, o que eu tenho para falar? Porque hoje nós temos dificuldade com trazer a informação para a pessoa, porque temos medo de que ela não aceite da melhor forma ou entenda de maneira errada. Mas aí também serve a reflexão. Será que nós estamos preparados para ouvir essa verdade franca? Esses e outros textos nos quais fazem pensar diversas atitudes nossas e que estão constando aqui no livro, que eu convido vocês a conhecer. Aproveito aqui para deixar os parabéns para os autores. Sucesso! O meu nome é Leonir Maria Anual, eu sou aqui do bairro Camobi, da paróquia Nossa Senhora da Glória, na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. E eu li o livro O Árvore das Reflexões, do Padre Alisson e da irmã Silvia, muito bom. Me fez com que eu fizesse uma viagem no meu interior, uma viagem no físico, prestasse atenção no meu físico, no mental, no espiritual, no emocional, e várias situações me fizeram acordar no tempo, e coisas que estavam dormindo dentro de mim. O tema que assim me chamou a atenção foi o tema da escuta, da dificuldade que nós temos que alguém nos ouça, que alguém nos escute de verdade, e também que a gente possa escutar o outro, né, que precisa. Nesse tempo tão cibernético, tão de tecnologia, de celulares a toda hora e toda a parafernália por trás disso, né? Então, outro tema também foi que falou sobre o perdão, que a irmã Silvia tocou no perdão, né? O perdão é uma dificuldade muito grande a gente perdoar de verdade, perdoar a todos. E a gente sempre acha que perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Não, eu perdoo de verdade. Então, assim, esse livro para mim foi de uma leveza muito grande, que tocou os assuntos, ao mesmo tempo tocando, mas tocando a alma da gente. Então, foi muito, para mim, eu me senti muito bem lendo esse livro. E também, eu gostaria, sim, de indicar esse livro para todos vocês que possam ler esse livro. Eu sou Ana Maia, eu sou psicóloga, sou gestalterapeuta, trabalho com psicologia clínica de adolescentes e adultos. E vou falar brevemente mesmo, porque tem conteúdo aqui para eu falar a noite toda, o dia todo. E assim, para mim, é muito simbólico esse livro, obviamente, porque eu tenho uma proximidade com os autores também por isso, mas não só por isso, porque eu não li nessa perspectiva. Eu li ele pensando com sede de ver o que eu vou tomar daqui, o que vai vir para mim daqui, e me enriqueceu. Quando eu fui num evento do livro, eu li algumas páginas antes, eu falei pra irmã Silvia é minha irmã, e o padre Alisson é um grande amigo da família. Eu falei pros dois, vocês me enganaram. Porque eu sou da abordagem da gestalterapia, eles são mais inclinados à psicodinâmica, a outra abordagem. Eu disse, mas esse livro é todo gestalt, gente, vocês são gestalterapeutas e nem estão sabendo? Porque esse livro fala de relação. A gestalterapia, ela trabalha aí num tripé filosófico de fenomenologia, humanismo, existencialismo. Ela fala de relação, ela fala de existência. Esse livro fala disso. E eu acredito que ele foi escrito dessa forma por conta da relação que os autores tiveram com cada história que ouviram. Pela forma que eles traduziram e colocaram em cada página. Então é um livro de relação. E para mim, ele tendo vários significados, e inclusive ele me enriquece enquanto a prática clínica também.
porque ele vai falar de relação humana e é com isso que a gente trabalha, né? Para eu ter na minha abordagem um processo com o meu paciente, eu preciso de uma relação e é na relação que eu vou trabalhar, né? Então, para mim, a palavra que fica desse livro é relação. Eu indico para eles, eu acho que enriquece pessoalmente, é um conhecimento e a gente sente a cada página os autores falando, os autores escrevendo, a gente sente. É muito bom. Então, gente, obrigada por essa obra. Muito obrigada. Saudações a todos. Fui convidada pelo Padre Alisson e pela irmã Silvia para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o livro A Árvore das Reflexões. Inicialmente eu quero dizer que esse livro é fantástico já a partir da sua capa, que além de bela é muito instigante, essa relação entre luz e sombra, mas também os 41 textos que ali estão elaborados por esses autores também nos levam a fazer um percurso, um itinerário muito interessante. E no final a gente pode realmente estabelecer uma relação muito profunda com o texto e com aquilo que nos é proposto. É um texto que traz uma experiência teórica e prática muito latente e vai tocar em elementos muito importantes, como a fala, o amor, o perdão, a reconciliação, a liberdade, a necessidade de tirar nossas máscaras, de saber lidar com as nossas frustrações e as nossas decepções, a necessidade que nós temos do outro, porque no outro pode estar tanto, no olhar do outro pode estar tanto a nossa fraqueza, mas também a nossa capacidade de amar. Mas uma das coisas que mais me tocou nesse livro foi a reflexão sobre a necessidade de um autocuidado com a nossa saúde psíquica, para que a gente possa evitar momentos mais difíceis na nossa vida. Então, esse olhar para si, esse percurso que o livro me apresentou, fez com que eu pudesse refletir sobre tantas coisas na minha vida. E estabeleci realmente uma relação muito profunda com o texto. Então, eu convido você, assim como o caminheiro, o texto de abertura, a caminhar pela sua vida, caminhar por esse texto, fazer essa experiência como um leitor que vai aprendendo, vai se descobrindo, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O Padre Alisson e a irmã Silvia fazem uma proposta muito profunda e que eu indico para todos vocês. Então, boa leitura e que realmente esse texto possa trazer transformações importantes na vida de cada um. Eu poderia dividir a minha experiência com a Árvore das Reflexões em 2 momentos. A minha experiência como revisora e a minha experiência como leitora. Mas nesse caso específico, isso não é possível e eu explico por quê. Eu me considero uma pessoa bastante racional. Então, quando eu assumi a revisão dessa obra, eu decidi que eu tentaria não me envolver afetivamente com ela para poder, pelo menos de início, né, assumir uma postura meramente técnica. Só que a Árvore das Reflexões não me permitiu isso. Primeiro porque a própria escrita dos autores já era, de antemão, uma escrita muito boa, leve, clara, né? Sem aqueles truncamentos gramaticais, mas também sem aqueles truncamentos teóricos, conceituais. Então, era uma leitura que, tanto em termos de estrutura quanto de conteúdo, era agradável, fluía. Isso já fez com que eu me desarmasse daquela postura totalmente rígida e pudesse ficar mais aberta, né? Para que as palavras já tivessem uma ressonância em mim. Então, por mais que eu mantivesse, né, um olhar de revisora atento à forma daquelas frases, o conteúdo das frases já ia fazendo bastante sentido para mim. Isso porque são textos que nos envolvem e que, acima de tudo, revelam para nós mesmos quem a gente é. Então, por mais racional que eu quisesse me manter, a leitura dos textos ia mostrando para mim mesma que eu não sou um ser meramente racional, né? Eu sou um ser de afetos, que não só pensa, mas que sente também.
É por isso que fica difícil eu dividir essa experiência, né, entre a experiência de leitora e a experiência de revisora. Porque diante desse texto eu só me vi como pessoa. E uma pessoa que eu aprendi a amar em sua totalidade. E assim também amar integralmente a pessoa que existe no outro. Né? Por isso que eu diria que a Árvore das Reflexões é uma leitura que acaba sendo um exercício não só de autoconhecimento, mas de transcendência. Oi, eu sou a Marli, tenho 66 anos, moro em Barra Velha, Santa Catarina. Ganhei este livro da minha filha, estou iniciando a leitura, estou amando. Eu sou a Rafaela, de Joinville, Santa Catarina. Eu ganhei esse livro da minha mãe. Eu tenho 13 anos e estou amando a leitura. Eu sou o Henrique Martinez, sou de Goiânia, tenho 29 anos, sou DJ e estudo Direito. Ganhei esse livro aqui de Natal e estou ansioso aqui para começar a leitura. Meu nome é Amanda, eu sou de Minas Gerais, sou professora de música, adquiri o livro e recomendo. Meu nome é Franklin, eu sou de Birama, Santa Catarina, tenho 36 anos, adquiri o livro e eu gostaria de ler um trecho bem interessante. Amigo fiel é poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Eu sou aspirante da Copiosa Redenção e eu venho aqui partilhar com vocês a experiência que eu estou tendo fazendo a leitura do livro A Árvore das Reflexões. O livro, como já diz o seu título, ele me faz refletir em cada capítulo sobre como que está a minha vida, na sua dimensão humana e espiritual. Não para negar algo, não para me acomodar no que eu vejo, no que eu percebo com a ajuda do livro, mas para olhar, para lançar um olhar mais profundo sobre a minha vida, e o livro me chama, me convida a autotranscender. E como leitora, eu posso dizer que o livro ele está me conduzindo com uma linguagem muito clara, muito objetiva e ao mesmo tempo que é fundamentado por estudo. E então é como se o livro ele conversasse comigo, ele me instruísse, ele me orientasse, ele me faz refletir e no fim ele me conduz para uma ação. Então eu convido você também a fazer essa experiência, para que você também possa refletir com a ajuda deste livro. Antes de tudo, eu quero felicitar a irmã Sílvia e o padre Alisson pela feliz ideia de escreverem juntos este livro. É um testemunho de partilha. Me sinto feliz de poder comentar alguma coisa sobre aquilo que eu pude ler e sentir da escrita que vocês fizeram. O título é muito significativo, A Árvore das Reflexões. Me fez pensar que a árvore se transforma segundo as estações. Deixa cair as folhas, sofre a poda para produzir bons frutos. Cada capítulo deste livro é um caminho de formação, pois a pessoa é convidada a entrar em si para conhecer-se, perceber suas emoções, sentimentos e reações, a fim de acolher o que é bom e abandonar o desnecessário. O aspecto mais importante, porém, é que tudo é perpassado pela espiritualidade, pois é a graça de Deus que faz produzir bons frutos. Desejo que as pessoas que leem este livro sejam enriquecidas na vida humana e espiritual e enriqueçam também a vida dos outros, especialmente para nós que vivemos em comunidade. Mais uma vez, irmã Sílvia e padre Alisson, obrigada pela partilha. Deus os abençoe.